Bem-vindos a esta análise detalhada. Hoje vamos explorar um cantinho de Tóquio com um nome bastante conhecido, mas uma identidade muito própria. O bairro de Nagasaki. Fica no distrito de Toshima. E, sim, convém mesmo esclarecer logo à partida, não tem nada a ver com a cidade em Kyushu. Temos connosco um conjunto de fontes, artigos, notas, alguns relatos, que nos pintam um retrato de um lugar com uma história rica, ligada à arte, ao manga, mas que hoje vive um cotidiano assim mais discreto. A nossa missão é tentar desenterrar as histórias e os pequenos tesouros que fazem deste bairro um sítio especial. Precisamente. Vamos ver como é que esta área, que começou por ser essencialmente agrícola, não é? Se transformou num polo de atração para artistas e mais tarde para futuras lendas do manga. E que marcas dessa época ainda se podem encontrar hoje. Muitas vezes, olha, escondidas mesmo à vista de todos. Certo, então vamos lá tentar desembaraçar isto do nome. Nagasaki em Tóquio. De onde é que poderá ter vindo? As fontes apontam para algumas possibilidades. Bem, uma das teorias recua bastante, até ao período Kamakura, ali nos séculos XII a XIV, e liga o nome ao clã Nagasaki. Eles eram vassalos do poderoso clã Hojo. E, curiosamente, há sugestões de que tanto este clã como a própria cidade de Nagasaki, lá em Kyushu, possam ter uma raiz comum, mais antiga ainda, no clã Taira. Quer dizer, é uma hipótese. Interessante essa ligação histórica profunda. A outra hipótese é mais geográfica. Sugere que o nome pode derivar da topografia antiga, uma zona que se assemelhava a um cabo, ou uma ponta, Misaki em japonês, que era rodeada por um rio que, entretanto, desapareceu, o rio Yabata. Faz sentido. A história e a geografia muitas vezes explicam os nomes dos lugares, não é? Exato. E quanto ao nome da estação, Higashi Nagasaki, Nagasaki esta, presumo que tenha sido para evitar confusões com a cidade mais famosa. Foi precisamente por isso. Quando a estação da linha Cebu Ikebukuro abriu em 1915, era mesmo crucial distingui-la da estação principal de Nagasaki, lá em Kyushu. Funciona quase como um lembrete geográfico. Atenção, estamos em Tóquio. Claro. E é interessante notar que, administrativamente, esta área era originalmente a vila de Nagasaki. Fazia parte do distrito de Kita-Toshima. Só em 1932, com a expansão da cidade de Tóquio, é que foi integrada no distrito de Toshima que conhecemos hoje. E é aqui que a história começa a ficar, particularmente fascinante. As fontes destacam muito isto. Nos anos 30 do século XX, esta zona ganhou uma alcunha inesperada e até algo glamourosa. O Monte Parnasse de Ikebukuro. Exato. Uma referência clara ao famoso bairro dos artistas em Paris. Correto. Esse termo foi popularizado pelo poeta Ogushima Hideo. Ele próprio era uma figura central ali da cena artística local. Nas áreas de Nagasaki e nas vizinhas, Kanametsu e Shiraya, começaram a surgir as chamadas aldeias de ateliês. Atelier Mura, em japonês. Eram conjuntos de pequenas casas para alugar. Tinham nomes assim evocativos, tipo Suzumega Oka, Colina dos Pardais ou Sakuragaoka Parthenon. Parthenon? Curioso. Sim, Parthenon da Colina das Cerejas. Foram construídas a pensar especificamente em jovens artistas. Muitos deles estudantes, sabes, que precisavam de espaço para trabalhar, mas tinham poucos recursos financeiros. Portanto, eram casas desenhadas mesmo para a criação artística, mais do que propriamente para o conforto doméstico. Sem dúvida. O design era muito particular. Tipicamente tinha um ateliê relativamente amplo, talvez uns 15 tatamis, o que dá, uns 25 metros quadrados, com uma janela grande, para facilitar a remoção de telas ou esculturas, imagino. E uma claraboia virada a norte. Ah, a claraboia ao norte, clássico para os artistas, por causa da luz. Exatamente. Essencial para garantir luz natural estável, que é crucial para pintar. Mas, em contraste, o espaço de habitação era mínimo. Muitas vezes apenas 3 ou 4,5 tatamis. É mesmo muito pequeno. Uau! Mas o que é realmente significativo aqui, acho eu, é o ecossistema que se criou. A combinação de alugueiros baratos,
espaços de trabalho dedicados e a proximidade do Centro Cultural Emergente de Ikebukuro. Tudo isto gerou um viveiro de criatividade único para a arte pré-guerra em Tóquio. Consigo imaginar a efervescência, jovens artistas a partilhar ideias, dificuldades e provavelmente a discutir arte noite dentro nos bares de Ikebukuro. Exatamente isso. E que nomes importantes é que emergiram desta cena do Ikebukuro Montparnasse? Há figuras conhecidas? Há várias, sim. A lista é considerável e inclui figuras que marcaram mesmo a arte japonesa. Além do Oguma Hideo, que já mencionamos, temos Kumagai Morikazu, um pintor conhecido pelo seu estilo muito próprio, quase infantil na sua simplicidade, mas muito expressivo. O museu dedicado a ele, o Museu Kumagai Morikazu, fica mesmo ali perto, em Chieiya, no local exato onde ele viveu e trabalhou durante décadas. É uma visita interessante. Tenho de apontar esse. Outros nomes relevantes incluem Terada Masaaki, Nomiyama Gyoji e o casal Maruki Iri e Maruki Toshi. Eles mais tarde ganhariam fama internacional com os seus impressionantes painéis da bomba atómica, uma obra fortíssima. Sim, conheço. Impressionante. O legado desta época não se perdeu totalmente, felizmente. Ainda hoje é celebrado com iniciativas como o Museu Itinerante Ikebukuro Montparnasse. Procuram manter viva esta memória artística. Esse espírito comunitário e criativo que descreveste entre os artistas do Montparnasse parece fazer uma ponte interessante para o capítulo seguinte da história cultural desta zona, que talvez seja ainda mais conhecida internacionalmente. Estou a pensar, claro, nas lendas do manga e na famosa Tokyuaçô. Exatamente. A ligação é palpável. Embora Tokyuaçô estivesse tecnicamente na zona vizinha de Minami Nagasaki, Nagasaki Sul, a sua influência é indissociável da identidade cultural da área toda. Este modesto prédio de apartamentos em madeira, que, atenção, já não existe na sua forma original, foi muito mais do que uma simples residência nos anos 50 e 60. Foi um verdadeiro ninho, um viveiro para muitos dos futuros gigantes do manga. Estamos a falar de nomes enormes, não é? Enormes. Tens o Kawasama, o chamado deus do manga, criador do Astro Boy, a dupla Fujiko Fujio, os pais do Doraemon, e Shinomori Shotaro, criador de Kamen Rider, Cyborg 009, Akatsuka Fujio, mestre do manga cômico. A lista é um autêntico quem é quem do manga dessa era dourada. Impressionante. Portanto, o ponto crucial não é apenas quem lá viveu, mas o ambiente que se criou ali. Uma espécie de incubadora de talentos, movida à camaradagem e, imagino, com muito pouco dinheiro. É isso mesmo. Acho que o verdadeiro legado da Tokyuaçô é essa percepção de que um espaço físico básico, quase precário, fomentou um espírito colaborativo incrível. Estes jovens, muitos a lutar para vingar, não é? Partilhavam tudo. Inspirações, técnicas, dificuldades, até refeições. Há histórias sobre isso, não é? Há a história famosa de serem clientes habituais do restaurante chinês local, o Matsuba, que, surpreendentemente, ainda existe. E ainda serve refeições. A sério? Isso é incrível! É verdade. E diz que, por vezes, quando o dinheiro escasseava, pagavam as contas com desenhos ou pequenas ilustrações. Que giro! Embora o prédio original tenha sido demolido em 1982, o seu significado cultural foi felizmente reconhecido. Em 2020 foi inaugurado ali perto o Museu de Manga Tokyuaçô. E não é um museu qualquer, é uma recriação fiel do edifício, por fora e por dentro, incluindo os pequenos quartos dos artistas. Permite aos visitantes sentir um bocadinho da atmosfera daquele tempo. Essa recriação soa como uma forma mesmo poderosa de conectar com aquele momento específico na história do manga. É quase como entrar numa máquina do tempo. Para além do museu e do restaurante Matsuba, que, pronto, já percebemos que é uma paragem obrigatória, que outros vestígios dessa herança do manga podemos encontrar por lá? Existem alguns apontamentos curiosos. Perto da estação de Shinamachi, que fica só a uma paragem de comboio de Higashi Nagasaki, fica o Santuário do Nagasaki. Ao lado, no templo budista Kongonji, há uma estátua Jizo muito particular, o Manga de Jizo. Manga de Jizo? O que é isso? Em vez do bastão tradicional que as estátuas Jizo costumam ter, este segura uma caneta de aparo, especificamente uma G-Pen, que é um tipo de pena muito usada pelos artistas de manga para fazer a arte final. Que detalhe fantástico! Sim, simboliza claramente a ligação da área a esta forma de arte.
Além disso, as bibliotecas públicas locais, como a Biblioteca Central de Toshima e a Biblioteca de Shihaya, refletem esta herança com coleções de manga significativas. Embora muitas obras só possam ser lidas lá no local, não se podem requisitar. Mas vale a pena espreitar. Ok, depois de mergulharmos nesta história tão rica, dos artistas do Montparnasse aos mangakas da Tokyoso, fica a pergunta: como é que estas camadas todas de história se manifestam no bairro de Nagasaki hoje? Que joias escondidas, digamos assim, podem ser descobertas por quem visita a área atualmente? Bem, Nagasaki e a área circundante mantêm um charme muito próprio. É mais discreto, mais autêntico, talvez, longe das multidões de outras zonas de Tóquio. É um lugar para explorar com calma. Um bom ponto de partida para sentir a atmosfera local são as ruas comerciais tradicionais, a Shotanga. Aquelas ruas muitas vezes cobertas, cheias de lojinhas, não é? Exatamente essas. A Nagasaki Jinza Shotengai, perto da saída sul da estação de Higashi Nagasaki, e as ruas Sun Road e Summit Street, junto à estação de Shinamachi, oferecem essa experiência. E o interessante é procurar os ecos do passado nessas lojas. Por exemplo, as fontes mencionam talhos antigos como o Niku no Amanoya, que aparentemente usa uma balança com um design clássico de Yanagi Ksuri, um formoso designer de industrial japonês. Mostra como até objetos do cotidiano podem ter uma história interessante. Que pormenor! Ou uma retrosaria, como a Mikene Kodo. Quem sabe, talvez a proprietária ainda se lembre dos tempos dos artistas ou tenha histórias para contar. São estes pequenos negócios que dão alma ao bairro. E em termos de comida e bebida, as fontes indicam que a área tem boa reputação, especialmente por ser acessível, isso parece. Parece condizer com a história de ser um bairro para artistas e estudantes com poucos recursos. Sem dúvida, essa reputação mantém-se. É uma zona excelente para encontrar boa comida a preços, razoáveis. Para uma pausa, existem cafés de estilo retro, com aquele ambiente de showa, sabes, que evoca a atmosfera do Japão de meados do século XX, como o Coffee Olive ou o Coffee Yan. Devem ser sítios ótimos para relaxar um bocado. Gosto desses cafés. Para refeições mais substanciais, há restaurantes com menus interessantes como o Orion Shokudo. E a área de Shinamachi é particularmente conhecida pela chamada Rua do Yakiton. Yakiton? Espetadas de porco grelhado, certo? Isso mesmo. Encontram-se vários sítios especializados nisso, muito populares. E também é famoso o Nanten-Onten. É um pequeno restaurante de balcão que serve udon e é um favorito dos locais. Abre até tarde, acho eu. É definitivamente um paraíso para quem gosta de explorar a gastronomia fora dos roteiros mais turísticos. Parece uma ótima sugestão para uma exploração mais sensorial do bairro. Para além das lojas e dos restaurantes, que outros locais ajudam a absorver a atmosfera de Nagasaki? Ora, o santuário de Nagasaki, o Nagasaki Jinja, perto de Shinamachi, é um ponto de referência importante. É dedicado às divindades Susanoo e Kushinada Hime. Tem uma história ligada à comunidade local, foi outrora o Santuário Ikawa e tem um festival anual animado em setembro, com bancas de rua e os desfiles dos mikoshi, aqueles santuários portáteis vibrantes. Deve ser uma festa interessante. Com certeza. E o templo ao lado? Sim, como já falamos, o templo Kongoji ao lado, com o seu manga Jizo, merece mesmo uma visita. É um detalhe único. Depois, para um contacto mais direto com o dia-a-dia dos moradores, o Parque Minami Nagasaki Harappa é um espaço verde simples, mas ótimo para observar a vida local, as famílias, as crianças a brincar. E para uma experiência verdadeiramente imersiva na cultura cotidiana, há o banho público Saitoyu, um centro clássico que, segundo as fontes, remonta a 1947. Oferece um vislumbre da vida comunitária que ainda persiste nestes bairros. Que exploração rica que fizemos. O bairro de Nagasaki, em Tóquio, parece ser um exemplo fantástico de como as camadas de história, a dos artistas boêmios, a das lendas do manga, se entrelaçam com a vida cotidiana. Uma vida de bairro residencial tranquilo. Não é um destino de atrações óbvias, daquelas que saltam à vista, mas sim um lugar para descobertas subtis. É precisamente isso. É um convite a desacelerar o passo, a olhar com atenção para os detalhes das lojas antigas, a saborear a comida local, a tentar sentir a atmosfera peculiar que alimentou tanta criatividade no passado e que, de alguma forma, continua a moldar a identidade do presente. É um tipo diferente de visita, talvez mais recompensadora para quem procura autenticidade.
Deixa-nos a refletir sobre o valor destes lugares, não é? Destes lugares aparentemente comuns numa cidade tão vasta e tão moderna como Tóquio. Sim. Talvez a questão que fica para ponderar seja de que forma é que conhecer e valorizar estas histórias de bairro, como as de Nagasaki-cho, enriquece a nossa compreensão da complexa tapeçaria que é uma metrópole como Tóquio. Ou, olhando em frente, que outras narrativas, talvez menos documentadas que as dos artistas e mangakas, estarão ainda por descobrir? Numa esquina esquecida, numa conversa casual com um morador ou num detalhe arquitetónico que sobreviveu ao tempo? Fica a reflexão. Uma excelente nota para terminar. Obrigada por nos acompanharem nesta exploração do bairro de Nagasaki-cho. Até à próxima!